TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Noite de rodada do Gauchão. O Lajeadense aqui no Estádio Alviazul busca sua primeira vitória em casa. O Grêmio pensa na Libertadores, mas enfrenta o Veranópolis lá na Serra com a estreia do Lajeadense Fred. E o Internacional? O único jogo da quinta-feira e o Internacional deve apostar na garotada. É agora. Quarta-feira, noite de rodada do Gauchão, jogo bote, o Lajeadense em casa vai enfrentar o Vovô, tentando buscar a sua primeira vitória. Em casa, né? Primeiramente, bem-vindo de volta, né, Marcos? Depois das suas férias de 65 dias, mais ou menos, afastado dos trabalhos, no ócio, né? Então agora o Marcos está de volta aí. Pois é, Lajeadense mais essa jornada aí mostrou recuperação, acho, lá jogando em São Leopoldo no final de semana, em jogo remanejado da primeira rodada ainda, bateu o Aimoré por 2-1 e se reabilitou daquela derrota em casa na estreia contra o Juventude na última semana, e agora tem mais um compromisso em casa aí, não dá para pensar em outro resultado se não for a vitória, né? O técnico Rodrigo Carpegiani muda mais uma vez a equipe, tem algumas novidades. Volta a escalar o Alan Baldi, que foi um jogador que vinha muito bem na pré-temporada, mas acabou sacado no início do Gauchão. Então é apostar mesmo na questão da velocidade. Eu acho que o esquema tá pronto, a gente tem poucas dúvidas, vamos dizer assim, para achar o seu ideal, mas eu acho que realmente essas trocas pontuais assim no decorrer da competição que vai acabar achando o melhor da Lajeadense. Vamos esperar que o time seja totalmente diferente daquele que estreou contra o Juventude, mas que ele consiga repetir a boa atuação contra o Aimoré, apesar que ainda o Lajeadense dominou totalmente as ações lá em São Leopoldo e não encontrou tantas dificuldades quanto a gente esperava, mesmo jogando fora de casa. Ao contrário do primeiro jogo contra o Juventude, enfrentou diversas dificuldades e acabou tomando 3-1 jogando em seu estádio. Então, mais um jogo para o torcedor, a partir daqui a pouco, 20h30, no Estádio Alviazul. Então, hora de lotar o estádio e torcer para o Lajeadense nessa primeira vitória em jogando aqui em Lajeado. Certo. Bom, primeiro, dá para fazer algumas avaliações ou análises diferentes do que aconteceu até agora, né? Sim, sim. Primeiro, o Juventude, que é meio touca, né? O Juventude é um problema pro Lajeadense sempre, né? E assim, aquele jogo, a atuação do Lajeadense foi muito aquém do que a gente esperava, e tanto que a equipe já apresentou na própria pré-temporada, né? Naquela vitória contra o Glória de Vacaria e tudo mais. Não te preocupou aquele jogo do Glória? Eu pergunto, o jogo já faz tempo, foi um amistoso que aconteceu, mas enfim, eu pergunto porque estávamos lá e vimos aquilo que aconteceu, aquela fiasqueira a questão depois. Da bagunça ali, isso aí eu acho que foi por conta das próprias direções ali, dos jogadores, do clima quente que o juiz deixou conduzir daquela forma, né? Eu acho que isso aí não tem outra explicação. Pode botar na conta do árbitro, né? Aquele amistoso ali. Mas agora valendo, na verdade, a Helena Bazeg, nossa colega do Informativo, teve lá no jogo contra o Juventude e estará nessa noite lá contra o São Paulo. Os primeiros 15 minutos do Lajeadense contra o Juventude, inclusive abrindo o marcador, foram fantásticos, né? Mas parece que depois, não sei se faltou pernas, faltou concentração, o Cerco Lajeadense pecou demais e não se achou mais na partida, tanto tomou a virada e tomou 3-1 jogando em casa, né? O que deu para se entender lá no São Leopoldo na segunda rodada, aí, jogo remanejado, vamos dizer assim, contra o Aimoré, o Lajeadense foi outro, né? Se mostrou muito disposto a conquistar a vitória, conquistou em jogadas individuais, na qualidade tanto do Diego Miranda quanto do Eric, hein, se desenhando nos artilheiros da equipe, né? O certo é que o Lajeadense conseguiu manter vamos dizer assim, o seu nível de atuação durante todos os 90 minutos e saiu de campo com a vitória. Então agora a gente espera que essa atuação contra o Aimoré possa repetir em Lajeado, que o Lajeadense mais uma vez consiga mais 3 pontos aí tão importantes para essa caminhada, até buscar recuperação nesse gauchão. É isso aí. Bom, 8h30 da noite no Estádio Alviazul, você está convocado. O 12º jogador, com certeza é você que deve estar lá na arquibancada, que faz total diferença, né, Diogo? Exatamente, a gente espera que esse gauchão torcedor possa abraçar o time do Lajeadense e possa comparecer, além de tu botar aqueles 25, 30 pila do ingresso, torcedor, você está apoiando a manter o clube funcionando, né? Porque a gente lembra de uma temporada aí, não sei se foi 2012, 2011, que o Lajeadense não abriu as portas no segundo semestre. Gente, foi uma chiadeira, assim, que acabou a cidade, né? Mas na hora que tu precisa ajudar o teu time, como no Gauchão agora, como na Série D do ano passado, como na Copa do Brasil que tá por vir, tem que fazer a sua parte, né?
É isso aí, o time só cresce quando a torcida abraça junto e faz por merecer também o time que tem. Bom, o Grêmio de Porto Alegre fez por merecer ano passado, economizou, cortou gasto, fez não sei o quê, fez um timezinho, né? Não era aquele time de estrelas, mas conseguiu muito bem, obrigado, garantiu vaga para Libertadores e tal. Tá pensando na Libertadores, mas antes disso tem Gauchão, tem hoje de noite, jogo das 10 da noite. 9h45, começa às 10? 9h45, o novo horário estipulado pela CBF e não tem mais às 22 horas agora, 9h45. Ajudou um monte, né? Quem trabalha de noite. Dá quase toda a novela. E aí depois começa o jogo. Então, 9h45 tem Veranópolis, do técnico Luiz Carlos Vinck, que não saiu de um empate ainda. O Veranópolis não saiu do chão, vamos dizer assim, né? Nesse gauchão. E enfrenta o Grêmio, que de verdade deve ser recheado de reservas, com algumas confirmações aí, voltando de lesão, o Juliano deve ser a grande estrela desse time, né? A gente aposta também na estreia do Fred, o zagueiro, que o Cadu tem sido bastante contestado no time titular, então quem sabe uma boa atuação do Fred ele tá se encaminhando a buscar uma titularidade aí ao lado do Pedro Jeromel nesse time do Grêmio. O certo é que assim, o time recheado de reservas, mas tem alguns garotos aí que vale a pena a gente ver. Um deles é o Lincoln. O Grêmio busca aí no mercado um meia e até não fechou as portas ainda, mesmo depois de anunciar o Bolanhos, mas o certo é que parece que esse meia, por vaga do Douglas, em caso de lesão, em caso de suspensão, está na própria arena, Márcio. Esse menino é muito promissor, é um jogador que o Grêmio pode apostar, não tem as mesmas características do Douglas, não é um meia tanto de toque de bola, de retenção de bola, vamos dizer assim, de dinâmica de jogo, mas é um meia arrojado, é um gurizão que vai pra frente, encara a marcação, e eu acho que está dentro da arena um substituto aí, um meia de qualidade que o Grêmio pode estar buscando fora no mercado. É um jogo para a gente ver também a questão do Bruno Grassi, a questão do Marcelo Groi. Nessa briga aí, o Marcelo Groi tem algumas atuações, acho que talvez não está sendo muito exigido, né? Mas o Bruno Grassi inicia a primeira partida do ano e reserva imediato. E outra posição que é bom a gente observar é a lateral direita. O Grêmio tem o Wallace Oliveira, que é o jogador que vem atuando com o time titular, trazido por empréstimo junto ao Chelsea, mas tem o menino Wesley. Mas há a informação que o Grêmio está buscando um outro lateral direito. Então talvez, se esse menino conseguisse se afirmar jogando nesse time reserva, que dentro desse cronograma gremista, aí, alguns jogos titulares, alguns jogos gremistas, a gente não fala, mas é quase aquele rodízio do Aguirre, né? Joga na primeira liga titular, depois joga no gauchão reserva, joga no gauchão titular, depois na primeira liga reserva. Esse negócio assim, o Grêmio vai mudando até a estreia da Libertadores, tudo preservando seus jogadores e tal, para que no dia 13, data do embarque lá, para enfrentar o Toluca no dia 17, o Grêmio esteja a fio aí nos cascos para essa primeira partida da Libertadores. Bom teste aí para essa meninada do Grêmio, que deve ter alguns jogadores experientes, como o próprio Fernandinho, o próprio Fred, que a gente já citou, e o Bruno Grassi, então, deve fazer essa espinha dorsal desse time comandado pelo Roger hoje de noite. E o VEC, que é o Veranópolis, está com a expectativa de que se repita o que aconteceu no ano passado, que eles estavam na Pindaíba também no início do jogo, e foram lá na arena e ganharam do Grêmio. Ganharam de 1-0 naquela ocasião, lá, um gol de fora da área até. Mas é outra situação, né? É diferente. Parece que o Vinck ainda não acertou o time do Veranópolis nessa retomada aí dele, nesse início de trajetória. Vamos aguardar, é um bom jogo aí para se acompanhar. A hora de buscar a recuperação do Veranópolis e o Grêmio se afirmar ainda mais buscar a liderança do gauchão. É isso aí, quem sabe uma vitória hoje o Grêmio garante. Pode assumir a liderança, lógico, dependendo todo do jogo do São José, do Zequinha, né? Lembrando que o São José tem um jogo a mais, né? Pois é. São José já jogou pela terceira rodada, venceu o Cruzeiro, 2-0. 2 gols de pênalti do Eliardo. Esse jogo foi domingo de carnaval, o primeiro jogo que abriu a terceira rodada. Mas não quer que jogue domingo de carnaval, gente. Por isso. Então, o Grêmio jogou domingo de carnaval. A Jadense. Então, o Grêmio também, não. Todo mundo, então. Mas o Grêmio hoje com chance de assumir a liderança do Campeonato Gaúcho. Exatamente. Então. Tem mais jogos às 8h30, Diogo Botti, além do Lajadense e vamos dar uma conferida aqui. Às 8h30 também o Juventude recebe o Aimoré lá no Alfredo Jaconi, mesmo horário para Novo Hamburgo e Glória. Brasil de Pelotas e Ipiranga, jogaço aí, jogo de nível nacional aí, Série B, Série C. E hoje o Brasil volta para casa, né? O Brasil volta para casa com 4.160 ingressos na área remodelada aí da arena, como é que é? O estádio do Brasil, gente. Bento Freitas. Bento Freitas, aí o Bento Freitas, então teve regularizada junto aos bombeiros uma parte da arquibancada. O Brasil, que a direção do Brasil trabalha forte aí para que no início da Série B
o estádio inteiro esteja liberado para o Brasil poder receber em casa aí essa grande competição no nível nacional, o Brasil voltando à Série B do Campeonato Brasileiro. Então, às 21 horas e 45 minutos, fechando essa rodada, o Grêmio enfrentando o Veranópolis. E o Internacional versus Ipiranga. Esse vai ser o único jogo de amanhã, de jogo de quinta-feira. Ipiranga foi final de semana. Verdade, Vitória que ganhou de 3-2, né? Os 47 segundo Vitória tempo. Colorado. Versus Passo Fundo, né? E vai ser no estádio Beira-Rio esse jogo, e parece que a gurizada começa a ganhar moral, ou é a única alternativa do técnico? Na verdade, é um momento de teste do Argel, né, Márcio? Eu acho que depois da saída do D'Alessandro, abriu-se uma brecha aí. O Alex iniciou contra o Ipiranga, mostrou vontade sempre, mas não é... Eu acho que esse novo Inter que o Argel precisa achar, vamos dizer assim, não é aquele Inter que tem o D'Alessandro como líder. É um time que precisa ser 11 jogadores, né? Não precisa ser o D'Alessandro mais 10. Ele precisa ser 11 jogadores que possam contemplar a equipe. No segundo tempo contra o Ipiranga, ele fez algumas mudanças que deram outro ritmo ao time. A entrada do Marquinhos, a entrada do Andrigo e do Ailon. Essas 3 mudanças botaram o Ipiranga dentro da área praticamente. Era uma meia linha, né, o jogo, e o Inter conseguiu a vitória já nos acréscimos depois de 432 bolas na área do goleiro do Ipiranga. Então, mas assim, na verdade, esses testes precisam ser feitos agora, porque o Inter tem pouca coisa a almejar, vamos dizer assim, nesse primeiro semestre, né? A Copa do Brasil é decidida no segundo, o Brasileiro inicia, mas é um momento de transição internacional. Depois da saída de um grande ídolo como o D'Alessandro, o Argel precisa achar, não uma peça, mas precisa achar um esquema que possa nortear os atacantes, os jogadores de defesa. O Alisson é um jogador que também é líder, mas está saindo também no meio do ano. Então, essas mudanças precisam acontecer naturalmente no Inter. E, na verdade, o que o Argel não pode ficar é ficar preso a um esquema. Né? Tipo, tem o Anderson cravado ali, o Anderson vai ser meu articulador e acabou, junto com o Alex. São jogadores que são lentos na transição de bola. Precisa ter um Andrigo, precisa ter um Marquinhos, que possa ter uma outra dinâmica. Então, assim, é bom um gauchão para que o Argel consiga um esquema que ele mesmo achou contra o Ipiranga e que possa dar certo, assim, só depende dele e vamos dizer assim, da vaidade de alguns titulares de grande peso aí que possam estar indo para o banco. É isso aí. Bom, amanhã, então, Internacional e o Lanterna Passo Fundo. Joga 7h45? 7h30. 7h30 da noite. 19h30. Isso aí. No estádio Beira-Rio, né? Vermelho contra vermelho amanhã, né? Isso aí. Mas o Passo Fundo parece que vem em camisa branca. Ainda bem, né? Senão vai confundir todo mundo. O juiz se perde. E a gente na torcida, nós ainda, né? Bom, 8h30 da noite no estádio Alviazul tem Lajeadense e São Paulo. Esse é o teu compromisso de hoje à noite. Isso aí. E depois dá para assistir ainda pela televisão Grêmio e Veranópolis, ou Veranópolis e Grêmio ainda, quem está torcendo pelo Luiz Carlos Vinck, as viúvas do Vinck e os gremistas também, né? Compromissos desta quarta-feira à noite. Nós voltamos na quinta-feira depois do Redação Informativa. Até mais. Um abraço.